E como nós falamos anteriormente, o lançamento oficial da festa dos 90 anos do Cristo Redentor aconteceu na última segunda-feira, dia 1º, aniversário da Cidade Maravilhosa. Agora, vocês vão conferir no quadro Viva Cultura uma matéria especial feita no dia do evento. A comemoração pelos 456 anos do Rio foi marcada pelo lançamento oficial da festa de 90 anos do Cristo Redentor, principal cartão postal do Brasil, em especial da Cidade Maravilhosa. O arcebispo da Arquidiocese do Rio, cardeal Orani João Tempesta, pediu que esse seja um tempo de reconstrução. Gostaria que nesse aniversário de 90 anos, que hoje é lançado aqui no Dia da Cidade do Rio de Janeiro, que pudesse também ser um grande movimento, como foi o movimento da construção do Cristo Redentor, onde todos pudessem colaborar para a reconstrução de tudo. Nós queremos fazer do Rio de Janeiro esse motor que mande essa mensagem para o mundo inteiro. Um povo unido, que caminha junto, que reconstrói, ou que constrói, ou que leva adiante aqueles projetos de um país melhor, de um estado ainda mais progressista, de uma cidade ainda melhor para todos. Na cerimônia, o reitor do santuário, Padre Omar Raposo, apresentou a programação especial de comemoração que será realizada de 9 a 17 de outubro na Marquês de Sapucaí e terá como norte os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas. O Cristo Redentor hoje já tem uma série de projetos sociais, o foco em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Esse é o nosso foco. E vamos fazer daquela festa do Cristo uma festa de cidadania e, ao mesmo tempo, abertura para o desenvolvimento sustentável e, quem sabe, um olhar mais generoso. O Cristo Redentor ele é o grande atrativo, é o grande ativo que temos em nossa cidade e certamente vai aquecer o nosso turismo. Certamente em outubro, com a população toda vacinada, sim, pedimos ao Redentor que nos ajude, teremos uma grande festa que vai coincidir certamente com o aniversário do nosso Cristo Redentor no mês de outubro. A cerimônia contou com a presença de algumas autoridades, entre elas o governador em exercício do estado do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes. Ambos destacaram a importância da vacina para a retomada da rotina da população carioca. A cidade do Rio é a nossa capital, né? É onde está grande parte da economia aqui, é o cartão postal do país. É fundamental que a gente esteja hoje aqui celebrando esses 456 anos da cidade, mas também celebrando esse ano que agora com a vacina, a gente crê que vai ser o ano da retomada, o ano realmente que a gente vai voltar a ter uma vida normal. As pessoas de 79 anos sendo vacinadas hoje, mais de 5% da população carioca já vacinada, as coisas andando aí nesse ritmo, e a pressão da sociedade é importante, ninguém duvida disso, mas as coisas começaram a caminhar agora com mais tranquilidade. Eu tenho certeza que nós vamos ter aí, se Deus quiser, nos próximos 60 dias, ou talvez até menos, nós vamos ter, enfim, aqueles que importam, pessoas com mais de 60 anos, pessoas que tenham comorbidades já protegidos para que nós possamos celebrar a vida, celebrar a nossa cidade, celebrar o nosso país e fazer com que as coisas comecem a voltar à normalidade. Cidade maravilhosa. E agora vamos assistir a mensagem do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos já caminhando dentro da Quaresma e da campanha da fraternidade. Nós somos convidados a examinar nossa vida, se nós estamos nos preparando para celebrar cristamente a Páscoa do Senhor, se nós estamos fazendo nossa revisão de vida diante daquilo que o Senhor nos propõe de conversão, de mudança nesse tempo de penitência, de oração, de jejum, de esmola, enfim, todo um tempo em que nós somos convidados a deixar com que o Senhor, pela graça do Espírito Santo, transforme as nossas vidas. E para nos auxiliar nessa transformação, nós temos a campanha da fraternidade, que sempre são temas, são gerais, né? Não só para os cristãos, mas também para toda a sociedade, que nos chamam justamente à conversão. Cristo é a nossa paz. O que era dividido fez uma unidade, é o lema desse ano da nossa campanha da fraternidade ecumênica, e tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor.
No mundo de surdos, como nós temos hoje, de cada um tem sua própria ideologia e se fecha ao diálogo e não é capaz de escutar o outro e as razões do outro, e quer impor sobre os outros a sua opinião, a sua ideia, o seu questionamento, falar de compromisso de amor, esse diálogo é um desafio. Só é capaz de dialogar quando alguém tem convicção da sua própria fé, é capaz de escutar o outro, escutar a diversidade das várias situações e não impor a sua própria ideia. Infelizmente, nós estamos constatando a cada momento toda a dificuldade do diálogo, como compromisso do amor, como o fato de nós, em Jesus Cristo, vivemos a nossa fé enquanto cristãos, já que é ecumênica também, essa campanha da fraternidade, CNBB entrega justamente ao CONIC essa missão. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, a necessidade de darmos testemunho de que o diálogo não é simplesmente algo teórico, mas que acontece exatamente também entre nós cristãos das diversas denominações, e que é possível dialogar, conversar, e que é possível procurar caminhar nessa busca da unidade, que não é uniformidade. E nós sabemos que Cristo é que nos faz unidos. O que era dividido fez uma unidade. Cristo é a nossa paz. Se realmente somos de Jesus Cristo, deveríamos ser capazes de poder, pela graça do Espírito Santo, pelo dom de Deus, de termos esse diálogo, essa fraternidade. E a igreja chamada a isso, é chamada também a ser um sinal para a sociedade, para o mundo de hoje, que muitas vezes tem um diálogo de surdos, cada um fala as coisas e ninguém escuta nada. E isso, quando acontece também entre os cristãos, é muito difícil, é muito triste. Cabe a nós, justamente, sermos pessoas que, com as suas convicções, sabem dialogar e ver também a diversidade de situações, de vida, de acontecimentos, que devem nos fazer cada vez mais pessoas capazes de ouvir, de caminhar no Senhor. Nessa nossa caminhada, portanto, de Quaresma, que é tempo de conversão, esse terceiro domingo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, nos fala da importância e da necessidade de nós encontrarmos em Jesus Cristo aquele que deu a vida por todos nós e é a nossa vida. No Evangelho hoje, do Evangelho de João, ele, depois de falar da questão do templo de Jerusalém, onde encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas, onde Jesus vai vir à mesa e dizendo que não façam da casa do meu pai uma casa de comércio, e ele fala qual é o sinal, responde à pergunta qual é o sinal que ele faz isso, ele vai responder: destruir este templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus estava justamente falando do templo do seu corpo, como a própria leitura vai lembrar disso, ou seja, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, né? Ou seja, Jesus está falando dele que ia ser morto e ressuscitaria. Portanto, estamos aí nos aproximando da Semana Santa e Jesus já anuncia a sua morte e ressurreição. E, ao mesmo tempo, fala que, como consequência disso, ele vem ser o templo vivo da presença de Deus. E, ao mesmo tempo, faz que cada um de nós que somos batizados possamos ser também esses templos do Senhor na nossa vida, pelo nosso modo de ser. Por isso mesmo, somos chamados a nos purificar, a derrubar as mesas de vendas, de comércio, de erros, de idolatrias que nós temos no coração. E nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, fala a leitura do Êxodo, a leitura primeira desse domingo, terceiro domingo da Quaresma, né, onde fala dos 10 mandamentos. Deus pronunciou estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E assim vai todos os 10 mandamentos que nós resumimos daquilo que nós já temos de cor no coração, mas que aqui justamente vai sendo um pouco mais discutido, um pouco mais estendido, né? Todo aquilo que vai falando dos mandamentos da lei de Deus, que são direções, que são consequências de quem coloca Deus no centro da sua própria vida, de quem quer cada vez mais ter seu coração purificado, quer derrubar não só os cambistas, não só os vendedores de pombas e animais do templo de seu coração, mas todas as idolatrias, tudo que se coloca acima de Deus no nosso coração,
caríssimos irmãos e irmãs, é uma palavra do Êxodo que realmente vai resumir tudo aquilo que é a relação a Deus, amar a Deus e ao próximo, como Jesus depois vai resumir. Dos 10 mandamentos, ele resume em 2, amor a Deus e amor ao próximo, que vai se explicitar aqui no livro do Êxodo. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, vai falar que o Senhor concede a todos nós esse dom da fé. Ou seja, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Cada um tem seus próprios interesses, suas próprias situações. Nós, porém, fala Paulo aos Coríntios, pregamos Cristo crucificado, que para os judeus é um escândalo, um Deus crucificado, e para os pagãos, uma insensatez. Ou seja, o Deus que foi crucificado. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é dito insensato ou insensatez de Deus é mais sábio que os homens, o que é dito fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse terceiro domingo do tempo da Quaresma é um convite para que nós possamos também refletir sobre essa presença de Jesus Cristo, a presença de Deus conosco, Deus presente em nossa vida, não só na história do passado, mas presente hoje também. E cada um de nós que é batizado tem o dom de Deus, o Espírito Santo, no seu coração, para poder justamente ser essa presença do Senhor na sociedade, no mundo de hoje. Por isso, nós cremos nessa presença do Cristo ressuscitado, que está no meio de nós, e que, ao mesmo tempo, nos faz buscar andar pelos caminhos do Senhor, amando a Deus e ao próximo que Ele nos ensinou e que, de uma certa forma, está explicitado na leitura primeira do livro do Êxodo e, ao mesmo tempo, na carta de Paulo, nós falando dessa sabedoria, que é pregar o Cristo crucificado, que para alguns é escândalo, para outros é insensatez, mas para quem realmente crê, é a grande novidade, o grande anúncio da vida cristã. Creio, caríssimos irmãos e irmãs, que todos nós que caminhamos no Senhor temos uma grande responsabilidade, uma grande missão. Hoje, muitas vezes, muitos grupos se desviam sobre quando falam de idolatria, quando falam dessas questões todas do Cristo que foi crucificado, morto e sepultado, e esquecendo que muitas e muitas vezes nós não temos Jesus Cristo como centro da nossa vida. E nós colocamos pessoas, situações, dinheiro, fama, tantas questões, mas no lugar do Senhor, no lugar de Deus. Por isso mesmo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E Deus vai acrescentar, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Portanto, meus irmãos e irmãs, o grande desafio para os nossos tempos é encontrar pessoas que realmente creiam em Jesus Cristo. Aceitem-no como Senhor, deixem que realmente Ele possa revirar a nossa vida e nos fazer buscar aquilo que é o único essencial, aquilo que é essencial para a nossa própria existência, que é a sua própria pessoa, que é aquele que realmente dá sentido à nossa vida e à nossa existência. Quantas vezes nós vemos acontecer o contrário? Quantas vezes na sociedade as pessoas se matam, se muitas vezes dilapidam umas às outras, se roubam umas com as outras e esquecem justamente dessa busca daquele que é o essencial, daquele que realmente é o Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Creio que o tempo da Quaresma que estamos vivendo é para que a gente procure aquele que é essencial, aquele que é a quem nós seguimos, a quem nós buscamos, a quem realmente é a nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, no tempo da Quaresma, nós temos menos comemorações durante a semana, para ser exatamente o tempo da Quaresma. Nós temos justamente uma celebração litúrgica mais enxuta, sem o hino de louvor, sem o aleluia, temos sem muitas flores, sem muitos cânticos, coisas mais sóbrias, para nos fixar naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial, que é a busca do Senhor, que é entrarmos no deserto com o Senhor, como nós celebramos logo no primeiro domingo da Quaresma. Entrarmos por 40 dias no deserto, onde a oração, o jejum, a esmola, a penitência, vai nos levando adiante e vai nos fazendo cada vez mais buscar aquilo que é essencial. E quando falta tudo, como no deserto, onde não tem mais nada, nós vemos realmente que aquilo que é essencial é buscar a gente ao Senhor. E assim também deve ser a nossa vida.
Não deixemos passar em vão esse tempo. Não deixemos passar em vão esse momento, mas busquemos o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma. Destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus morreu na cruz, 3 dias depois estava ressuscitado. E é para todos nós a certeza, meus irmãos e irmãs, que ele vem para que nós também possamos, no segmento dele, assim viver, assim caminhar e assim buscar cada vez mais ser pessoas que, acolhendo, aceitando, seguindo a Jesus Cristo, encontramos aquilo que é a essência da nossa vida, aquele que é essencial em nossa própria existência e que nós seguimos e anunciamos. E para isso, meus irmãos e irmãs, então vem a consequência. Aqueles que buscam o Senhor vai justamente viver os mandamentos, não como uma imposição, mas como uma consequência de quem aceita a oferta desse caminho, de poder viver os mandamentos da lei de Deus, que Cristo resumiu em 2, mas que nos fala dessa experiência de buscar a Deus acima de tudo, e estar no coração a lei do Senhor e, ao mesmo tempo, de poder ir ao encontro do outro e do próximo. E, ao mesmo tempo, nós, como lemos na segunda leitura, bem isso, né? Ou seja, ver que às vezes as pessoas acham um absurdo aquele que nós falamos, como nós acreditamos, em quem nós baseamos a nossa vida, como gregos e judeus, como fala aqui a carta de Paulo aos Coríntios, mas o que é dito em sensatez de Deus é mais sábio que os homens, o que é dito fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Por isso, nós somos chamados, somos enviados a, de tal maneira, não ter medo de proclamar em quem nós cremos e como nós cremos, e proclamar que o Senhor a quem nós seguimos é a nossa vida, e que o mundo necessita para viver unido, ir na fraternidade, para termos pessoas renovadas a buscar o Senhor. Peçamos, portanto, que Ele possa virar a mesa do nosso coração. Nós estamos muitas vezes com tantas idolatrias no nosso coração, para buscar aquilo que é essencial, aquele que é essencial em nossa própria existência. E que Ele, ao virar a mesa no nosso coração, coloque em nós a possibilidade de colocar em prática os mandamentos como consequência da vida nova. Resumidos, os mandamentos do Novo Testamento, nos 2 mandamentos, a Deus e ao próximo. E que, ao mesmo tempo que acham talvez absurdo aquilo que nós cremos e como nós cremos, que nós proclamemos. Isso é sabedoria de Deus. Essa é a nossa vida. É a Ele que nós anunciamos, com Ele que nós caminhamos e vivenciamos. Que o tempo da Quaresma nos ajude a assim caminharmos, caríssimos amigos e irmãos, que nós participemos da celebração penitencial conforme a possibilidade de cada paróquia, nesse tempo tão diferente que nós vivemos, né? Que cada um procure realmente encontrar seus caminhos para celebrar a reconciliação, o perdão dos pecados, lavar-nos justamente, né, em Jesus, no sangue de Cristo, para sermos de novo com a nossa veste branca e, consequentemente, assim caminharmos e chegarmos à Páscoa da ressurreição renovados. Que a palavra de Deus que nós vamos ouvir neste final de semana nos ilumine e assim nos ajude. Que Deus os abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo uma ótima semana para você e sua família. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.